Rádio Contraponto. Contraponto. Rádio Contraponto Entrevista. Uma tribuna livre e independente a serviço da cidadania. Hoje, com Marcos Rangel. Quarta-feira, 21 de outubro de 2020, estamos iniciando mais uma Rádio Contraponto Entrevista. São 8 horas em ponto, 8 horas cravado. E nosso papo hoje é arte. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu quero também cumprimentar meu amigo Gera, né, que está gerando aquele som mais claro da web além fronteiras. Gera, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite aos nossos ouvintes da nossa querida Rádio Contraponto, que hoje podem participar ao vivo aqui, nos enviando breves mensagens de áudio para o número 21 98284 6903. Repetindo, 21 98284 6903. Maravilha, então. Então tá aí a forma de entrar em contato com a gente para perguntas aqui aos nossos convidados de hoje. Como eu falei, nosso tema hoje é arte. E arte tem vários ramos, várias coisas que a gente pode classificar como arte. Hoje vamos falar de teatro. O radioteatro, esse gênero radioteatro, radionovela, foi muito comum e teve talvez o momento mais forte nos anos 50, Rádio Nacional principalmente, e veio até os anos 70. Hoje ainda existe diria um pouco que arremedo de radioteatro na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, no programa que fala de crime, enfim. Mas também tem iniciativas, já de algum tempo para cá, de pessoas que pegam um texto, escolhem um texto e a partir dali montam uma edição, montam uma história, criam uma história com base naquele texto e fazem um teatro ou uma novela. É com essas pessoas que eu vou conversar hoje. Então, dando boa noite, já agradecendo as presenças do Adair. Adair, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes. Também agradeço a oportunidade. Adair, falei, Adair de que seu sobrenome? Adair, eu fico meio complicado esse. Ah, tá ok. É Adair Knesel. Knesel. Ok. Que origem é essa, Adair? Knesel o quê? Qual é a origem? É a origem alemã. Alemã? Ok. Leandro Mendonça, boa noite, Leandro. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos, ouvintes. Boa noite aos colegas. Grato por essa oportunidade. Eu que agradeço a presença também, nosso Rafael Nogueira. Rafael, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Contraponto. E muito obrigado pela oportunidade. Bom, também já agradeço antecipadamente a vocês a presença e com essas feras que eu vou conversar hoje. E, bom, vamos lá, vamos começar, como eu falei, pegando o começo. Rafael, como é que você, a partir de um texto, você lê um texto, por exemplo, lê um texto e fala assim, porra, isso aqui dá samba, isso aqui dá para eu fazer uma montagem. Como é que é isso? O que você vê num texto que te dá aquele tesão de criar um teatro em cima, enfim, de fazer uma montagem em cima dele? Bom, Marcos, na verdade eu crio meu próprio texto, né? Eu sou escritor, escrevo as minhas próprias histórias. Às vezes é uma
uma coisa que eu passei ou um amigo passou. Eu vou juntando aquela história ali, né? Quando eu vejo, né, essa aqui, eu falei, que vai dar para fazer uma radionovela. Né? Então a maioria das minhas novelas eu mesmo crio, né, o texto ali, sabe? Ah, maravilha. Você então, isso é verdade, você é escritor. E sempre com base em fatos reais, daí, Rafa, você sempre assim, sempre se baseia em alguma coisa concreta e parte para montar essa ficção, essa história ficcional. Sim, grande parte das novelas são, né, fatos que eu gosto de pegar muito o que está acontecendo ou um fato importante que já aconteceu, né? Como Chamos o Destino, que eu retratei ali a tragédia no Bataclan, né? Uma boate, né, na França. Então, pegar essas coisas que aconteceram ou que está acontecendo no momento, né? Às vezes eu escrevo novelas que tem um pouco de ilusionismo também, né? Coisa fora do normal. E assim a gente vai levando, né? É meio ficção científica, né? Teve até aquela que eu participei. Como foi naquela novela, hein? Rapaz, é tanta coisa na minha cabeça que eu esqueço. Aquela. A Fórmula do Amor. A Fórmula do Amor, exatamente. Que foi uma ficção científica, né? Foi bem interessante o texto. Foi exatamente. Foi aquela história, na verdade, foi um filme que eu vi, um filme até brasileiro, né? Que eu fiquei muito impressionado com esse filme, né? O rapaz queria resgatar um antigo amor dele, então foi baseada mais neste filme, né? Que eu criei essa história. Esse enredo me lembrou um pouco também um filme que eu vi uma vez, até tentei localizar. Eu não lembro mais o nome do filme. Tentei localizar, mas acabei. Até por não lembrar o nome do filme, eu não consegui. É a história de um rapaz que o avô dele desenvolveu um aeroplano, enfim, e queria atravessar o Atlântico. E por várias vezes ele foi impedido, deu problema e tal, e uma vez ele foi e nunca mais foi visto. Né? O avião que ele tinha planejado caiu no mar e tal, e sumiu. Então ele, exatamente a mesma história, Rafa. Ele voltou no tempo para tentar impedir que o avô fizesse a viagem. Foi bem legal, mas aí você tem, partindo para a ficção, né, vários outros comprometimentos quando você muda a história, né? Mesmo que seja evitar a morte de alguém, esse outro alguém vai dar origem, vai dar margem a uma série de outros fatos que você vai mudar todo o contexto da história futura. E obviamente que isso seria impossível lá na ficção, como certamente também será impossível para a realidade um dia se a gente puder voltar, viajar no tempo. Você acredita nisso, Rafael? Que possa haver algum dia que a gente viaje no tempo? Ah, eu não sei, cara, eu acho que não. Né? Na verdade, a novela retratou um amor que o cara tinha no passado, mas de todas as formas que ele tentou voltar pra ficar com ela, ele não ficava com ela de jeito nenhum. Às vezes ele terminava casado com outra, né? Acabou que ele foi ele mesmo e acabou ficando junto sempre no passado, né? Vivendo naturalmente, por causa de uma birra que ele tinha, de um amor que ele pediu pra ela escolher, né? Entre o amor e a carreira. Era a carreira. Mas na verdade era pra ele entrar junto com ela, né, nesse sonho, né, de carreira. Tanto que eles acabaram junto como os dois cantores, né? E se deram bem no final. Perfeito. Bom, com a mente criativa do artista, eu quero saber dos outros dois componentes da mesa aqui. Se acreditam. Adair, você acredita que um dia a gente possa fazer essa viagem no tempo e voltar ou avançar no tempo? Enfim, que exista a máquina do tempo. Tu acredita nessa possibilidade? Cara, olha só, é meio difícil dizer se creio ou não, porque existem algumas questões aqui, né? Eu acredito que tudo já esteja definido, mas eu também acredito que se a gente for alterar um dia a história da humanidade, alguma coisa deve acontecer. Se esse retrocesso for possível ou não,
A gente está muito limitado tecnologicamente para isso, mas o que eu conseguiria responder para você é que as pesquisas que fazem em torno disso devem continuar, sim, avançando para que a gente tenha aí alguma resposta, né? Mas seria muito bom, se fosse possível, sim. Já há quem diga que existe pesquisa avançada nesse sentido, né? Leandro, você acredita que possa haver um dia possibilidade da máquina do tempo você voltar, será 10 anos, ou um século, ou centenas de anos para trás, ou para frente, ou avançar no tempo? Olha, ao mesmo tempo que eu não acredito, eu também não duvido. Porque você não acreditar é uma coisa, né? Mas do jeito que a tecnologia anda, né, é lógico que é uma coisa bem mais complicada, não é? Mas eu realmente hoje eu paro para ver algumas coisas, até mesmo para a gente deficiente visual, né? A acessibilidade, por exemplo, tem muita coisa que a gente jamais imaginou que hoje existiria. Nem sonhamos, né? Quer dizer, hoje existe, por mais que sejam coisas mais fáceis, mais possíveis, né? Do que você se transportar para uma época. Mas não duvido não. Pois eu lembro que quando eu era criança, via aqueles filmes de super-herói, né? Aqueles desenhos de super-herói. Então eles se comunicavam com rádio, um via, você falava com o outro, né? Eles falavam lá com a base deles e tal, com imagem, eles visualizavam no relógio, era um reloginho, eles viam lá outra pessoa se comunicavam. Hoje em dia é isso, né? Hoje em dia você você faz aí uma chamada de vídeo e pronto. Naquela época isso era uma mera ficção, talvez inimaginável para que um dia pudesse ser real, ser realidade, mas tá aí hoje, isso virou banalidade, né? Hoje é comum se fazer uma chamada de vídeo e se conversar do outro lado do planeta, vendo a pessoa cara a cara. Daí você, como é que é esse processo seu, de você pegar um texto, de repente, você escreve também, não? Você pega textos, ou alguém escreve e te dá. Como é que é isso? Como é que é esse processo inicial da elaboração de uma novela, de um teatrinho, enfim, como é que é isso para você? Bom, eu também escrevo, né? E eu trabalho também com a forma de adaptar os textos. Se eu encontrar, por exemplo, eu estou ali na internet fazendo uma pesquisa qualquer, ou mesmo quando eu tenho intenção, eu quero saber, hoje eu quero adaptar alguma história. Aí eu procuro, seja um texto da minha preferência, do estilo que eu gosto. Eu sou um cara mais clássico, né? Acredito em histórias mais antigas, podemos dizer assim, ou posso escrever alguma coisa nesse sentido. Mas primeiro eu penso, mas tá, é um texto que eu gosto, mas será que agradaria quem me ouvir? Aí eu peço opiniões de pessoas mais próximas. Você acha que esse texto ficaria legal se eu fosse adaptar? Se eu estiver escrevendo, eu já presto bastante atenção naquilo que eu quero trazer, ou seja, naquilo que eu quero trazer para o público, mas tem que ser uma coisa que vai prender também a atenção. Temas clássicos, temas atuais, dependendo da história, né? Eu gosto muito de passagem de tempo, começar uma história ali e continuar muito depois, ou ter um final apenas. Por exemplo, começa ali, passa um tempo e termina ali depois de muitos anos, um final assim. Com os Olhos do Coração foi o primeiro projeto grande que eu fiz esse ano, onde foi uma história adaptada, onde eu retratei uma realidade onde não exista ninguém que possa atrapalhar o casal principal, foge um pouco desse padrão, porque é uma coisa legal, uma coisa nova, entre aspas, né? Não tão novo assim, porque muita gente deve já ter feito isso, mas é uma coisa não tão explorada. Aí eu trouxe isso, que foi uma doença não, perdão. Foi uma fatalidade depois de um parto que matou a personagem principal. Mas, depois de muito tempo, o rapaz ele reconstruiu a vida dele. Então, são realidades que eu trago justamente para quem passa por essa situação, para quem tem medo de se levantar e achar que não vai conseguir.
né? Mas onde não existam pessoas a trabalhar. É claro que em um ambiente, na realidade, sempre vai existir alguém que vai querer atrapalhar você, né? Mas o que eu quis trazer justamente é isso. Não são sempre pessoas que vão atrapalhar você. Às vezes as coisas acontecem porque precisam acontecer, imprevistos, coisas que ninguém esperava. Essa coisa da surpresa, gosto de usar muito também, né? Perfeito, legal. Bom, eu quero aproveitar e dizer que o Zap está disponível para quem quiser fazer pergunta aos nossos convidados. Mas eu quero aproveitar e saber o seguinte: eu perguntei essa curiosidade, né, que o nosso papo encaminhou aqui, que foi sobre a viagem no tempo. Quero aproveitar e saber dos nossos ouvintes também se eles acreditam nisso, né? Acredita que um dia a gente pode viajar no tempo, voltar ou ir para frente? Acredita nisso? Manda um zap para a gente. 21 98284 6903. Leandro, e você? Como é que é esse processo de criação de uma novela ou de um teatro? Como é que é o ponto de partida disso? Você escreve sempre, você escreve, né? Eu sei que você escreve também, né? Mas além disso, você pega um texto de repente e diz, pô, esse texto dá samba e trabalha ele. Como é que funciona isso? Eu concordo com o Adair na parte que ele fala que o texto tem que agradar. Porque, na verdade, se agradar só ao editor, ou escritor, que seja, que às vezes tem texto que a gente fica assim, nossa, já teve texto que eu falo, poxa, eu editaria esse texto. Mas só que, ao perguntar, porque eu também faço essa pergunta às pessoas, o que elas acham e tudo mais, isso foi um texto que, por mais que você adorou o texto, mas se você viu que boa parte das pessoas, não, isso aqui não vai dar, como você fala, não vai dar samba, não vai ter retorno. Sempre alguém vai ouvir, é claro, porque isso é uma coisa muito complicada. Sempre alguém vai ouvir, isso é certo. Ou vai ouvir por curiosidade, né, mas não vai ser aquele estouro. Então, aí eu acho que não é muito interessante. Tem texto aqui que eu editaria. Só não editei porque eu acho que realmente não vai ter retorno. Já editei por verdade, né? Mas eu acho que tem que chamar a atenção. Eu escrevo pouco, eu gosto de escrever, né? Só quando vem realmente uma ideia, aí eu boto no papel. Mas no geral eu prefiro adaptar do que escrever, né? Eu tenho pouca coisa escrita, né? Mas adaptar eu gosto muito, né? Eu gosto muito de adaptar. Eu comecei editando com um texto da escola, no meu segundo grau. Nós tivemos uma pecinha para aula de literatura, e eu gostei tanto do texto, na época foi eu chamado Pequeno Espelho Mágico, isso é uma coisa rápida, né? Só pra gente apresentar ele na hora da aula, eram vários grupos, eu guardei aquilo, e há uns 6 anos atrás, eu tava colocando uma mensagem um toque de mensagem no Talks, né? Com a minha afilhada, com a voz da minha afilhada, e ela deixou um espaço muito grande entre uma palavra e outra. E o Oswaldo Fernandes, né, o esposo da Magda aqui do Rio, estava chegando lá em casa e eu estava falando para ela regravar aquilo porque ficou aquele espaço. Ele falou, para que você vai regravar? Eu falei, não, porque ficou um espaço muito grande, é só você cortar. Até então não fazia a mínima, eu não conhecia nem minigrave. Ele, não, você pode cortar com minigrave isso aí. Ele me explicou e eu achei aquilo um espetáculo. Daí eu comecei, daí um dia eu pensei, será que a gente poderia transformar gravar e fazer uma novela? Foi quando eu resolvi fazer o Pequeno Espelho Mágico só com pessoas que eu conhecia, né? Minha filhada, minha enteada, minha esposa na época, a gente foi só pessoas bem, bem próximas, né? Claro que a edição coisa horrível. Eu tenho as duas, eu tenho ela até, fiz uma versão nova dela, mas por incrível que pareça, a maioria gostou da antiga, com todos os erros, por incrível que pareça. Então, dali eu achei que seria legal, e eu prefiro adaptar o texto, prefiro pegar. Eu recebo muito, muito texto de pessoas que eu nem conheço, né, de outros estados. É uma pena que não dá para... Tem texto maravilhoso, mas é pouca gente editando, né? Muito pouco. Eu, Adair, o Rafael e mais umas 2 pessoas só. Então, é pena, porque tem textos maravilhosos. Mas eu parto daí. Eu leio o texto e vejo... Eu tenho que trazer uma mensagem. Na minha opinião, o texto tem que ter uma mensagem no final. Ele não pode ser um texto
Legal. Ô, Rafael, legal que o Leandro falou, né? Como é que ele. Como é que foi essa coisa dele começar a editar? Como é que ele começou? O que startou isso nele? Marquinhos, E você, como é que foi? Oi, eu só queria fazer uma observação, posso? deve? O Leandro falou uma coisa ali que eu não falei e que eu achei muito prudente, né? O que ele falou ali é muito bom falar. Questão de quando vinha a ideia para escrever. Exatamente. Ele tocou num ponto ali muito interessante. Eu costumo escrever. Demoro muito para ter uma ideia para escrever, mas quando ela vem, eu começo a escrever aquilo ali. Porque quando você, no meu caso, quando eu não tenho a inspiração, não vai funcionar. Então, por mais que o texto esteja, sei lá, eu escrevi algumas linhas, aí eu vou te cansar. Se a inspiração não voltar, é melhor não continuar escrevendo, porque não vai funcionar. Se você quer aquela história, como o próprio Leandro falou, quer passar uma mensagem, Fluir, né? tem que fluir, exatamente. A inspiração voltou, continua. Pode demorar, mas o importante é que você termine. Maravilha. Mas, Rafael, então, assim, o Leandro falou como é que ele. Como é que essa coisa, esse desejo, essa vontade, despertou nele essa coisa de fazer montagem, de fazer edições. E você, como é que foi isso? Aí eu comecei ouvindo os canais do Cegonauta, né? O canal da Verônica Reis, que ela tinha ali edições sobre o DOSVox, tudo em relação ao DOSVox. Aí eu vi a parte de minigrave lá, comecei a estudar ali pelo YouTube e tal, aí me apresentaram a Verônica, né? Aí ela me deu umas dicas também. Depois ela mais pra frente foi aprimorando e me ensinando um pouco de fonte também. A gente foi, né, catando um pouquinho ali, catando um pouquinho aqui e tal. Aí eu lembro da minha primeira montagem também, que ficou horrível. Eu até apaguei esses dias a gente tava conversando, ela até tinha falado comigo, né? Não podia ter apagado não, porque é bom a gente ver, né, como é que a gente começou e tal, pra gente ver o tanto que a gente evoluiu, né? Diferente, eu fiquei com raiva e apaguei, mas é assim que eu comecei, né? Inspiração, né? Aproveitando que vocês estão falando de inspiração, eu, graças a Deus, eu tenho muita facilidade em estar escrevendo, né? Porque eu já escrevo, antes de fazer edição, eu escrevia peças de teatro, né? Eu tenho muitas peças de teatro, né? Escrito por mim, que eu faço parte também de uma companhia de teatro, né? Aqui na cidade, então a gente apresenta em vários lugares. Eu resolvi acrescentar isso na radionovela também, né? Que é muito legal. Perfeito. Bom, eu quero lembrar que vocês podem, como fez o Adair ali, de repente intervirem, né? Pode trocar ideias aqui entre vocês. Só me chama pra gente não falar junto, mas o espaço está aí para isso mesmo, troca de ideias e a gente, de repente, o que alguém falou pode atrair, pode chamar atenção para uma outra fala que você queira ter, ok? Então, podem ficar à vontade. Eu falei, é um bate-papo na mesa de um bar. Mas vamos ao nosso primeiro zap, ao nosso primeiro ouvinte do programa de hoje. Valdenito de Souza, do Rio de Janeiro. Eu queria saber dos entrevistados, um escritor da preferência de cada um deles. Um abraço a todos e parabéns pelo excelente tema do programa. Valeu, Valdenito, obrigado aí pela participação. Vamos lá então, para os três, né? A pergunta dele para os três. Adair, escritor preferido? Meu favorito é Hélio do Soveral. Teatro de Mistério da Rádio Nacional. Grandes obras, né? Muito legal. Leandro. Agatha Christian e Raimundo Vai dar uma falha da Agatha Christie, é isso? e Raimundo Lopes, né? E Raimundo Lopes. Lopes. É que tá falhando um pouco a tua conexão. Rafael. Eu curto muito as obras de Érico Veríssimo e também curto muito os diretores, né, de novelas, né? Bom, Carrasco, né? Acho que
vale a pena a gente abordar esses diretores também que traz muita inspiração para a gente escrever uma novela, né? Ou uma montagem. Maravilha. Valdir, você não respondeu aí se acredita numa viagem no tempo. Isso no futuro, obviamente, que hoje, atualmente, a gente ainda não tem know-how para isso, mas você acredita que no futuro a gente possa viajar no tempo. Faça você como Valdenito, mande zap 21 98284. O pessoal fala que eu falo rápido o telefone. Então vamos lá, de novo. 21 98284 6903. Faça sua pergunta para os nossos convidados e pode fazer também, né? E responde também essa pergunta. Você acredita numa viagem no tempo? Você acha que isso é viável? Que isso pode, obviamente que hoje não, né? Mas que isso poderá um dia vir a acontecer? Maravilha. Bom, então vamos lá agora. A gente partiu desse primeiro ponto, né? Que foi a escolha de um texto, que foi... E como é que você pensa depois de um texto pronto? Ou, no caso, você que escreve um texto... Leandro, você quando escreve um texto... Não, Leandro, daí, né, que escreve também. Daí não, desculpa, Rafael, que escreve mais. Rafael, você quando escreve um texto, você já vai escrevendo e pensando no ator, pensando em quem vai fazer aquele papel? Como é que funciona isso para você? Sim, com certeza. Né? A gente já tem um grupo de pessoal que a gente trabalha. Então, quando a gente... Na verdade, quando eu não escrevo um texto. Eu já escrevo... Eu digo assim, eu não escrevo um texto completo. Eu já escrevo um texto já com falas, né? Por exemplo, era uma vez, Joãozinho foi na floresta. Falas de Joãozinho, já põe embaixo. Entendeu? Porque depois eu só recorto as falas e já mando. Então eu já faço um texto juntamente com as falas já do personagem. E sempre pinta, quando a gente está escrevendo, eu sou muito imaginário. Então, quando eu tô escrevendo, o personagem pintou na cabeça, nossa, esse aqui vai combinar com fulano, tal. É igual só os opções que eu estou escrevendo, que graças a Deus fez muito sucesso e o pessoal me pediu muito para fazer a segunda parte. Estamos aí editando a segunda parte, inclusive você está nela também, né? E já estou no Sim, eu segundo tô nela. capítulo. Isso. Estou editando o segundo capítulo já. E no final de Sombras Opostas, teve uma personagem que entrou, né? A Scarlett, que foi interpretada pela Taina Lee, que a novela agora, a segunda parte, vai estar ela também mais velha, né? Porque se passaram 20 anos, né? Então a pessoa que veio na minha cabeça, o perfil de voz dela, um pouco mais velho, né? Veio a. Nossa, eu esqueci o nome, deu branco agora aqui. Esqueci o nome agora da personagem. Que encaixou legal, né? Ficou. Ela é carioca também. Como é que ela? Parece que ela edita também. Parece não, ela edita. Agora eu não me lembro. Depois se eu lembrar eu falo aí. Então encaixou legal. Então isso bate, né? Quando a gente está escrevendo. Então a gente sempre pensa no personagem. Alguns a gente deixa. Isso que não tá batendo. Depois eu vou escolhendo. E assim que vai formando, né? É como se fosse um, uma tela de imagem que vai formando figuras. Então a gente vai descrevendo tudo ali. Perfeito. Bom, você falou, né, Rafael, quando que a gente estimulou muito, de repente, foi a Verônica, você começou a conhecer pelos canais do YouTube da Verônica. Eu quero mandar um beijo para a Verônica, que eu acho uma excelente atriz e uma excelente editora. Ela edita muito bem. Aliás, poucas mulheres editam, né? Eu acho, pelo menos que eu conheça. Acho que edita muito bem. Verônica e a Débora. A Débora edita muito bem. E é também uma excelente atriz. É a Débora mesmo. Você É a me lembrou, Débora, a né? Débora que faz a segunda versão da Scarlett. E a Verônica Reis, né? Como eu sempre falo, eu me inspiro muito nela, né? Gosto muito do trabalho dela, né? Falo com ela direto, a gente troca muita figurinha
tô fazendo novela, então ela é uma parceirona bem respeitada, né? A Verônica é ótima. Grande beijo para ela. Leandro, e você, como é que é isso nesse teu processo de definir personagens? Como é que você faz? Como é que você qual o procedimento seu para pensar em alguém, no ator, para fazer aquele personagem? Como o Rafael, eu tenho já uma equipe, né, quer dizer, a maioria deles para mim já há uns 5 anos pelo menos, a não ser os novos, né, mas os antigos pelo menos uns 5 anos. Então a gente já tem uma ideia do perfil do personagem. Eu faço como o Rafael, quando eu estou escrevendo eu já vou criando as falas, né? Só não boto ali na hora a pessoa que vai fazer aquele personagem. Isso eu deixo pro final. Então, quer dizer, no final que eu vou escolher quem é que vai fazer os personagens. Então, como eu tenho recebido muito texto para editar e faço essa adaptação, a Sueli aqui que me ajuda nessa produção, acaba ela escolhendo os personagens, porque ela já conhece a equipe toda também. Então ela acaba escolhendo. A gente tem uma ideia, né? Bom, esse aqui dá pra fazer um vilão. Esse aqui não dá. Quando é um personagem, quando é uma pessoa nova, que grava pela primeira vez, eu, por exemplo, não faço o teste, né? Não faço teste com a pessoa. Com a pessoa bato um papo, se ela já fez alguma coisa do gênero ou não, e a gente arrisca, né? Como é uma coisa assim, ela é assim, amadora. O nosso intuito é realmente, fora o lazer, a gente trazer uma mensagem. Então, se não ficar como a gente gostaria, também não tem muito problema. A gente tenta chegar o mais próximo possível, né, do profissionalismo, então se não ficar... Mas a gente já vai ter uma ideia. Bom, essa não dá para fazer vilã. Na próxima você já sabe que não tem como colocar aquela pessoa. Esse é o próximo uso. Perfeito. Adair, e você? Como é que é isso? Como é que você chega a conclusão de quem vai fazer tal papel? Perfeito. Bom, igual os colegas aí, né? Eu começo a escrever ou adaptar. Tô ali interagindo lá com o texto, escrevendo. Opa, peraí, esse personagem aqui pode ser para essa pessoa. Eu brinco, eu falo que eu tenho 2 equipes. Uma que eu já conheço e as outras que eu posso vir. E as outras pessoas que eu posso vir chamando, né? As de fora que não fazem parte. Mas, aí eu estou escrevendo ali, bom, essa fala aqui cabe para esse personagem aqui, perdão, cabe para essa pessoa. Aí eu vou lá, e também nesse caso, como eu sei que a voz vai combinar, tudo assim, eu não costumo fazer teste. Se a pessoa tiver se precisar melhorar, a gente vai orientando. Agora, se é uma pessoa nova que eu nunca trabalhei, se ela já tem um conhecimento, bom, trouxe aquilo que eu queria, beleza, se não trouxe, a gente vai melhorando. Mas uma pessoa que está realmente começando, eu faço aquilo, né? Eu brinco que eu falo que eu subo escada. Primeiro eu começo com um teste. Vai funcionar nesse papel? Ótimo. Não vai? A gente tenta orientar para ver se a pessoa consegue antes de fazer esse descarte. E vamos tentando. A pessoa uma hora vai trazer aquilo para a gente. Aquilo que a gente espera, ou muito próximo, como o Leandro falou. Mas, às vezes, pode ser que eu não tenha muita segurança em fazer o teste com aquela pessoa, aí eu uso aquela escada. Vamos trabalhar com você nesse texto aqui, eu estou querendo fazer, você faz? Opa, gostei da sua atuação, vamos agora subir, fazer um texto um pouco mais difícil, e vamos vendo, né, que nem, tem uma menina ali que eu conheci, também é do Rio de Janeiro. Ela fez teatro, e eu estou experimentando ela em vários papéis. Por quê? Aí você vai perguntar, mas ela já faz teatro, então por que você está usando a questão da escadinha? É porque eu quero ver, nesse caso, onde a voz dela vai se encaixar, como que vai funcionar. Para eu ter mais uma pessoa aí para trabalhar, né? E assim que eu vou fazendo. Né? Se ficou com uma dúvida, pode perguntar aí, fica à vontade. Não, joia. Tá tranquilo. Marquinhos. Oi, Marquinhos, sim. só um Sim, detalhe, porque a gente falou assim, como é que surgiu essa ideia de a gente começar a editar, né? Só daí que a gente
acabou pulando ele não falou. Eu lembrei disso agora, eu ia te perguntar isso a ele. Eu lembrei desse detalhe, que eu não perguntei a ele. Eu acho que mudou o assunto e pronto. Sim, mas pode falar, Leandro. Não, era isso. Era isso, você queria lembrar isso. Tá bom, eu vou saber disso dele daqui a pouquinho, mas primeiro vamos ao nosso zap. Boa noite a todos. Eu sou Sueli Benjamin. Da minha resposta aqui, né, da entrevista, eu não acredito não, entendeu? Que a gente possa voltar no tempo, não. Particularmente, se pudesse voltar, eu não queria voltar. Eu não queria voltar no tempo, não. Tem gente que gostaria, né? Foi tempo bom. Eu não queria voltar. Eu não acredito não, entendeu? E aproveitando para mandar um beijo a todos os escritores, aos editores, né, da mesa. Eu sou uma escritora, né, não editora. Mas boa noite a todos aí. Joia, Sueli. Obrigado, querida, valeu. E eu lembrei, né, agora acho que vocês não conhecem, né, quase ninguém conhece aqui. Vocês são muito jovens, muito novos. Maestro Lilico, que foi um personagem do programa humorístico, tinha uma musiquinha, estava sempre em cena cantando Tempo bom, lelê, não volta mais. Pois é, mas a gente às vezes tinha vontade de voltar no tempo, algum tempo bom que a gente viveu, né? Mas, enfim, isso aí fica para o futuro, quem sabe. Nossos próximos companheiros poderão fazer essa viagem no tempo e voltar a momentos que eles viveram e que foram momentos bons. Adair, conta pra gente, como é que foi que você se interessou por começar a editar, a escrever e tal? Bom, gente, desde criança, quando comecei a acompanhar desenhos e novelas, eu sempre me interessei como que isso funciona. Como que eles fazem? Será que é ao vivo? Será que é gravado? Como será que é? Aí eu tinha toca-fita, 2. Eu pegava os 2 toca-fitas ali e imitava vozes diferentes e ficava escutando. Foi a minha primeira experiência, assim. Quando surgiu a informática, que eu fiz as aulas aí com os professores, e quando chegou na parte de mini-grave, eu fui aprendendo. Em 2010, num dia qualquer, eu comecei, gente, e se a gente fizesse uma brincadeira, que eu já entendia, né, de mixagem, justamente pelas aulas que eu tive, de misturar, fazer diálogos e tudo mais, isso eu sabia fazer. Aí eu falei, e se a gente tentasse mixar vozes junto com efeitos e músicas, que eu não conhecia até então a palavra trilha para coisa instrumental, ou não. Aí pensei, e se eu fizer isso? A minha primeira tentativa de edição de áudio nessa época foi com vozes sintetizadas, o que hoje eu não faço mais. E aí foi indo, foram surgindo temas, eu fui escrevendo, fui brincando, fui fazendo, me inspirando na galera aí que estava ativa naquela época. Aí em 2017 eu disse, não, eu vou largar a mão disso aqui e quero fazer com vozes reais, para ser uma coisa mais emotiva. Aí minha primeira montagem desse ramo foi Um Jantar para Jesus, né? E ficou muito bom mesmo. Né? Modéstia à parte, claro, né? Ficou muito bom. E depois foram surgindo outros trabalhos, outras adaptações. Na época do SoundForge, já em 2012, é que eu comecei a mexer com ele, mas foi nesse mesmo segmento também, né? Muito bom, maravilha. Agora vem cá, vocês trabalham com rádio teatro, editam, mas vocês ouviram muito de rádio teatro, vocês encenações radiofônicas, rádio teatro, rádio novela. Vocês chegaram a acompanhar isso, a ouvir? Como é que foi isso na vida de vocês? Vamos lá. Vamos ver, pode ser conversando com você mesmo. Eu comecei... A primeira radionovela que eu ouvi foi, obviamente, o Teatro de Mistério, então foi minha grande inspiração. Depois vem as do Raimundo Lopes, né? O Vulto no Espelho, O Homem que Vendeu Alma, O Homem Sem Passado. E a partir dali que eu fui entendendo também mais ou menos essa questão, né? Eu só quero fazer aqui uma observação, gente, já juntando, né, essa questão toda aí. Muita gente que fez teatro às vezes se perde um pouco nessa questão de falas, como que funciona.
né? Os colegas aí já explicaram como que é esse esquema. Mas, então a pessoa que fez teatro por muito tempo, com teatro, às vezes não sabe como fazer, como que funciona a questão da coisa que podemos chamar de virtual, né? Um teatro virtual, talvez. E aí a gente tem que deixar bem claro que não é um palco, que não é... Você não está de frente com a pessoa, isso assusta muito quem fez teatro há muito tempo e ainda não entende essa questão. Então a gente tem que dar essa orientação para a pessoa. Tá só fazendo esse complemento aí. Não, perfeito. Eu acho que isso é interessante, porque assim, nos áureos tempos, como eu falei, do rádio teatro e rádio novela, eram realmente feitos ao vivo. Né? Nos anos 50, você não tinha muita gravação. E televisão, inclusive, era feita ao vivo, as novelas. Né? Nos anos 50, começo, TV Tupi, começo da TV no Brasil, era tudo ao vivo. E o rádio também, os programas todos eram feitos, todos. Teatro, programa de humor, tudo era feito ao vivo, inclusive com a própria orquestra tocando ao vivo. Não tinha trilha gravada, né? Era tudo com a orquestra que as emissoras tinham. E muita coisa interessante acontecia, inclusive exatamente essa questão da sonoplastia, que hoje é mole, né? Hoje você tem tudo pronto. Naquela época, dos anos 50, 60, você tinha que improvisar, você tinha que descobrir como, por exemplo, criar tal efeito. Né? Então, por exemplo, descobriu-se, e vai lá saber quem foi que descobriu isso, que batendo na mesa você criava um efeito de cavalo galopando, né? Então, era mais ou menos isso. E vários efeitos eram feitos, vários sons eram feitos assim. E eles eram também jogados no ar ao vivo. Tanto que tem uma história muito famosa que numa novela e tal, o cara falou assim, olha, era uma cena de briga, né, de morte, eu vou te matar agora, eu vou te dar um tiro. E aí tinha que entrar a sonoplastia com o ruído do tiro. E não entrou, que falhou. Aí o ator tinha que ser muito bom, de presença de espírito, né? Ele voltou, miserável da arma, falhou, mas agora não falha mais. E tinha que entrar o tiro, que tinha falhado antes. Não falhou, não entrou. Aí ele voltou, mas então, já que essa porcaria não funciona, eu vou te dar uma facada. Aí pá, soltou o tiro. Então são essas coisas aí que eram ao vivo, que eram muito divertidas. Eu quero saber de vocês o seguinte, antes de eu saber de vocês, deixa eu só divulgar mais uma vez o e-mail, o Zap, para as pessoas entrarem em contato com a gente, para não só fazer pergunta para vocês, como também para responder aqui a nossa enquete. Você acredita que pode um dia andar no tempo para frente, para trás? 21, código de área 982846903. Gera, eu quero saber do Gera. Gera, você acredita nisso, Gera, que um dia a gente possa viajar no tempo? Olha, Marcos, eu estou um tanto incrédulo quanto a isso ultimamente. Eu sei que a tecnologia para isso pode ser desenvolvida, mas eu não sei se a gente vai chegar a esse ponto, não. Eu tenho dúvidas. Maravilha. Então, e você que está ouvindo a gente? Tem dúvida? Manda para a gente essa tua dúvida também. Bom, a gente está falando de efeitos, né? Como é que vocês pensam no efeito nas cenas que vocês criam, né? Que vocês editam? Como é que vocês ambientam as cenas? Como é que vocês pensam na ambientação de uma cena, por exemplo? Como é que é esse processo de criatividade de vocês? Rafael. Bom, eu tento colocar os efeitos, né, real possível, né? Porque às vezes a gente vê montagem que às vezes a pessoa está andando em espaços altos, então tem que ser tudo de acordo, né? Tem que ser bem definido. Eu acho que a parte mais demorada da montagem é os efeitos, porque eu tento colocar,
né? A coisa bem real ali mesmo, né? Baixar uns efeitos bem real. Agora eu tô muito na vibe de criar os próprios efeitos, né? Eu acho muito mais interessante. E só dando uma ressalva na parte que você tinha perguntado, né? Se a gente chega a ouvir, né? Radionovelas. Eu sou novo, então não cheguei a ver essa parte, né, de radionovelas, mas eu já vi muito documentários que falavam sobre isso, né? A gente pode estar falando um pouco do Lima Duarte, né, que começou na rádio. Eu vi um documentário dele uma vez, ele falando que eles ficavam no balcão, tinha coco, né, batia o coco e tal, fazia aquela sonoplastia, né, tinha aquelas chapas de raio-x que fazia o trovão ali, né, balançava e fazia o trovão. E eu lembro muito também dos Trapalhões, né, tinha um quadro nos Trapalhões que tinha uma pessoa narrando e o Didi ia fazendo, né, as palhaçadas ali com os instrumentos ali, né, feito de raio, né, era muito engraçado também. Mas então é isso, né, os efeitos, quanto mais real, melhor. Eu dou aula nesse curso, eu ando um pouco parado, da Unir. E a gente costuma dizer o seguinte: o rádio é a maior tela que existe. Por que o rádio é a maior tela? Porque a televisão te mostra tudo pronto. Tudo pronto. A cena que ela mostra pronta. Você não tem que pensar, você não tem que procurar entender, nada, está tudo ali prontinho, mastigado para você. Mas ela tem um limite. Agora, o rádio não, quando você usa os efeitos adequados, efeitos sonoros adequados, e aí o efeito sonoro são vários efeitos sonoros, várias coisas a gente pode construir como efeito sonoro. Quando você consegue usar isso adequadamente, a imaginação voa, quer dizer, você não tem limite de uma cena, por exemplo, né, do que aquela cena pode criar na imaginação de quem está ouvindo. Né? Repito, ao contrário da televisão que te mostra a cena pronta. Leandro, você, como é que é isso nessa teu processo aí da plástica da sua edição? Como é que você faz? Como é que você ambienta as suas cenas? Quando sou eu que escrevo, é mais fácil, né? Você está escrevendo, você sabe em que ambiente. Porque na verdade você pode criar uma cena, né, em vários ambientes, porque às vezes aquilo não vai influenciar. Né? Tem coisas que não importa onde você está. Você está numa praia, você está num bar, né? Não importa. E você vem na cabeça e você bota ali o que você acha que. Né, tem cena não, claro, tem cena que tem que ser naquele ambiente. Se você está internado, é claro que a cena tem que ser no hospital, não tem jeito. Mas tem cenas que você pode ser em qualquer lugar, porque às vezes é só um bate-papo, uma troca de ideias, algum personagem, alguma coisa, né? Aí tanto faz. Mas quando é de outra pessoa, né? Claro, a gente vai ler o texto todo para entender. Muitas vezes, eu estou agora, por exemplo, que eu estou sempre perguntando à escritora, que ela é de Pernambuco, né? Qual é o ambiente ali, porque ela não deixou muito claro em muitas cenas ali. Às vezes eu até deduzo, mas pode ser que não é o que ela pensou na hora de escrever. Então, como o texto muitas vezes ela fala, não, o que você acha melhor. E muitas vezes ela fala, não, o ambiente ali é esse. Então, e a questão dos efeitos, até hoje, mesmo com essa facilidade de pegar a internet, né? A gente tem que criar. Tem efeitos que você não acha de jeito nenhum, né? Nessa história mesmo que eu postei no começo do ano, o Baile a Fantasia, a gente precisava colocar lá o vilão, a caçamba, né? A criança dentro de uma caçamba, e a caçamba subindo e descendo, para ele fazer terrorismo lá com a criança. E tinha que ter um som daquela caçamba subindo e descendo de alguma forma. Agora, como é que é uma caçamba subindo e descendo? Aí é o que o Rafael falou, chegar próximo da realidade. Mas o que você vai... Aí nós criamos. Eu tenho aqui um aparelho da Tupperware que ele é um processador, só que manual. Ele tem um elástico, quando você puxa, né, ele vai triturando o alimento.
Aí a Sully, isso aqui é perfeito. Aí foi, a gente, né? Eu não sei se é próximo ou longe da realidade, porque na verdade a gente não sabe que, né, essa situação de estar subindo é uma corda, né? Quer dizer, então a gente precisava criar alguma coisa próximo. Então até hoje a gente tem que passar pela situação de criar um efeito, porque às vezes você não acha de jeito nenhum. Muito bom, é isso, né, cara? E aí você exercita também, no caso, essa capacidade criativa, né? Isso é bem, bem interessante. Daí, como é que é o seu processo também de ambientar as suas cenas, as cenas que você está criando, está editando, está, enfim, querendo mostrar para o seu, querendo passar para o seu ouvinte? Praticamente a mesma coisa que o Leandro falou, né? Quando sou eu que adapto ou escrevo, eu imagino o ambiente, imagino os efeitos. Mas quando é uma pessoa que manda um texto, eu já pergunto para ela tudo o que eu preciso saber, para ela deixar bem claro, né, o que ela quer. E realmente, eu também tenho criado muitos efeitos que a gente, por mais efeitos, como o próprio Leandro falou, gente, você tem, às vezes, uma biblioteca gigante de efeito ali, uma coisa simples, às vezes você não tem, tipo, abrindo bala, né, uma bala de mascar, né, chiclete, gente, coisa simples às vezes não tem, a gente não acha, então a gente mesmo tem que criar, né. Muito bom. Agora, Rafael, como é que é? Bom, você escreve, né? Você sempre escreve, né, Rafael? Você já produziu alguma coisa de alguém? Ou só os seus textos mesmo, Rafael? Não, eu já peguei histórias de música, né? Igual Saudade de Teresa. Eu criei uma história ali em cima da música. Mas coisas de alguém assim que escreveu e pediu pra mim tá fazendo, eu nunca fiz não. Eu gosto muito de criar coisas novas, né? Sempre vem inspiração, às vezes eu escrevo e fica ali no computador ali. Uma hora eu escrevo uma novela, ou deixa escrito mesmo, né? Eu tô escrevendo por agora, então eu gosto muito de deixar coisa escrita ou peças de teatro escrita. Aí quando dá na telha, quando tenho tempo também, vou lá e faço uma audionovela e tal. Mas é isso mesmo. Existe algum tema que vocês assim, caraca, eu queria fazer uma montagem, uma radionovela, enfim, sobre tal tema que vocês não fizeram ainda, Leandro? Eu quero fazer um que eu já fiz, mas não da forma que eu. Na verdade, eu quero pegar um tema de mistério mesmo, tipo Agatha Christie, como eu falei, eu gosto muito da Agatha Christie, mas eu não sou muito bom para. Só se eu pegar mesmo o texto, né, dela e adaptar, que são enormes, né? Enormes. Não é quase que impossível. Mas eu queria fazer uma coisa tipo, você acha mistério? Mas criar não dá, eu não tenho ideia para isso. Quem sou eu? Né? Aqueles finais mirabolantes, é ruim. Mas se eu tivesse ideia, ou se alguém me enviasse alguma coisa que nunca ninguém viu desse tipo, aí eu adoro esse negócio de suspense, aqueles finais que você jamais seja aquilo ali. Eu estou adaptando um livro, né, que é do William Cart. Esse livro eu li ele há 30 anos atrás, foi em 90, acho, que eu li esse livro e fiquei apaixonado pelo livro, chamado Festa Surpresa. Ele é um livro até pequeno, mesmo assim é grande, né? Porque livro, por melhor que ele seja, tanto é que é uma coisa que não tem assim as pessoas estão gravando, eu falei, a gente não tem um prazo para isso. A gente tá fazendo e no edição outra eu vou pegando as falas, porque vai demorar, porque é um livro e eu posso mudar muito, né, o livro, por causa eu entrei na internet para estudar sobre as regras da adaptação de um livro, então algumas coisas eu não posso seguir. Mas então eu estou fazendo isso, mas com a história de alguém, né? Eu gostaria de poder escrever uma história assim desse tipo, mas eu acho que não dá não. Ok, mas de qualquer forma, né, se alguém mandar, você agradece. Então vamos ficar aí, vamos lançar aí. Com certeza.
De repente alguém resolve, está ouvindo a gente, resolve ter lá um textinho pronto, ou tem vontade de escrever um texto nessa linha e ver esse texto, de repente, teatralizado, tá aí a oportunidade. Daí, você tem alguma coisa, algum tema, algum enredo que você teve vontade, tem vontade fazer e não conseguiu até hoje? Histórias de época. Eu gosto muito desse tipo de história, seja do século passado ou não, seja talvez até de 20 anos atrás ou não, mas eu queria muito um dia conseguir fazer alguma coisa desse tipo, própria mesmo, né? Ok, autoral, né? Rafael, e você? Tem algum tema que você tem vontade de fazer e não deu conta até hoje? Cara, eu tenho um plano, né? Já tem 2 anos que tá editando uma história de uma música muito conhecida. É porque meu tempo é muito corrido e é uma história que vai render vários capítulos, né? Muito grande. É a história da música Faroeste de Caboclo, do Legião Urbana. Eu acho que ali vai dar uma história muito bacana e eu tenho vontade de um dia, né, essa história aí, né? E isso já vai para 2 anos já. Vou ver se ano que vem eu começo a fazer, né? Pelo menos iniciar, né? Tô fazendo devagarinho, que é uma vontade que eu tenho já de bastante tempo, né? Apesar de ser muito fã, né, da banda Legião Urbana. Legal. Eu tenho percebido, Rafael, assim, que nos teus textos você usa muito essa coisa de tráfico, de conflito policial com bandido, pelo menos que eu conheço, o seu vai muito nessa linha. Por que isso te atrai? Na verdade, não é que isso me atrai, né? Eu moro aqui em Minas, mas eu sou do estado do Rio, né? Morava numa favela lá, né? E eu cresci, né, ouvindo funks, né? Os traficantes passando na rua armado, então era uma coisa que a gente cresce, né? Vivenciando aquilo, então a gente sabe das coisas ali, tudo. E é uma coisa que meu pai e minha mãe sempre, né, tirava a gente ali do meio ali daquela bagunça toda. Todo início de carnaval tinha um bloco na rua, né, na quadra da escola de samba lá, né, perto de casa. A gente sempre vivia lá e a mãe tinha que ir lá buscar a gente com correia na mão. Então é uma questão que a gente vivencia, né? E volta e meia a gente acaba escrevendo alguma coisa daquilo, né? Muitas histórias que eu escrevo que fala de tráfico, de bandidagem, a gente parece que vem na mente, né? O passado e você traz para a realidade. De alguma forma isso te marcou, né? Quem ia falar? Exatamente. Oi, eu. Sim, daí. Isso que o Rafael falou é muito interessante, porque muitas histórias e textos que eu gosto, falando agora da minha pessoa mesmo, tem às vezes a ver onde eu fui criado, cidade, o ambiente. É claro que volto a falar naquela questão de agradar a todos, ou pelo menos a maioria. Mas muitas histórias que eu penso em escrever, que eu já escrevi, ou que estão no futuro distante, tem muito a ver com a criação que eu tive também. Isso é muito interessante que a Rafael falou aí. Pois eu percebi na tua fala também, eu não conheço tanta coisa sua assim, mas eu percebi na sua fala que você gosta muito dessa coisa de época mesmo, né, como você falou. Por que isso, assim? Por que isso te atrai? Eu diria que tem mais a ver com simplicidade, né? Da forma que as pessoas viviam naquela época, ou levando para o outro lado, da forma... Porque existiam dois casos antigamente, né? A forma simples que as pessoas levavam a vida e aquela forma... Vamos aqui um exemplo bem clássico, do pai ter que escolher o namorado da filha.
Isso é uma coisa que sempre polemizou e que vai polemizar. Ainda pode haver casos. Então, isso me atraiu não pelo fato de eu ser a favor nessa questão, porque eu não sou, né, já como opinião pessoal, mas é aquilo, simplicidade, e porque eu já vivenciei isso também, já conheci, quando criança, muitos casos assim. Então, isso acaba me atraindo porque eu vivenciei aquilo ali, vi pessoas com esse tipo de história, e também pela simplicidade em que as pessoas viviam naquela época. O perdão ou a falta dele, enfim, eu gosto muito de tratar esse tipo de coisa. Volto a repetir mais uma vez, Com os Olhos do Coração foi uma história simples justamente por causa disso, porque eu quis trazer essa questão toda, né? Perfeito. Bom, ainda há tempo, você pode participar com a gente aqui, fazendo sua pergunta para os nossos convidados, também respondendo a nossa enquete. Você acredita que a gente possa um dia caminhar no tempo para alguns anos, algumas décadas, quem sabe alguns séculos à frente ou para trás? Então o Zap, código de área 21, Rio de Janeiro, 21 98284 6903. Eu acho assim, pelo que eu entendi, vocês gostam, né, eu acho que na verdade isso é uma particularidade, enfim, de todo escritor, de todo passar valores. Quais são os valores que você hoje acredita daí que está faltando na sociedade? Quais são os valores e que você tenta passar nos seus textos, nas suas produções? Bom, eu vou tentar ser simples e objetivo, tá? Não garanto que eu consiga, mas vamos lá. Talvez o amor ao próximo, que a gente mesmo que, até no nosso meio, ou pessoas que a gente venha conhecer, pessoas que a gente já conheceu lá atrás, na nossa família mesmo, a gente percebe que existe uma falta de perdão, como eu já coloquei ali atrás. E às vezes, quando você olha para a pessoa, às vezes não é nem isso, ela consegue, eu tô falando muito às vezes, mas tudo bem, a pessoa nem consegue perdoar, ou quando perdoa não esquece, e são valores, que eu falei novamente, amor ao próximo, ou então, como que você vai resolver a sua vida? O que você tem, né? Não fique no fundo do poço, você chegou lá, mas não fique, saia dele. Né? Ou então não se conforme se você é capaz, você não pode se conformar com pouco, você tem capacidade de buscar os seus sonhos. Isso também, buscar os sonhos que a pessoa quer. Se conformar às vezes com o que não dá certo, mas por que não deu certo? Deveria ser assim, não deveria, você é o culpado, você não é. Então, são coisas que eu analiso muito quando eu vou escrever, né? Perfeito. Leandro, e você? O que você entende hoje de valores que está faltando e que você tenta, pelo menos, passar nas suas produções, nos seus textos? Mais ou menos o que o Adair falou, e que tem a ver, né? Porque respeito ao próximo, né? Quer dizer, que tem mais ou menos a ver, porque se você ama o próximo, né, é uma lógica que você vai respeitar. Então, a questão do preconceito, eu gosto muito do texto, né, quando ele fala sobre essa guerra contra o preconceito, né, que a gente tem, que as pessoas têm, seja por uma deficiência, por cor, seja por raça. Já escrevi vários textos que a mensagem final nem era aquela. Aí a gente passou também aquela mensagem então essa questão do respeito ao próximo, né? A questão do preconceito, de você respeitar o outro como ele é. Eu gosto muito de histórias assim. Vou começar agora a reeditar uma novela, que foi a minha segunda radionovela, que é primeira oficial. Que a primeira foi Pequeno Espelho, mas que foi uma ideia da minha cabeça, né? Que eu já tinha lá quando era
da escola, mas a primeira mesmo foi Sangue de Ouro, que é do IBC. Então, eu acho essa história lindíssima, lindíssima, talvez uma das mais bonitas que eu já. Só que tem muito erro, tem muita. Na época eu não sabia editar bem. E eu acho a história tão bonita que eu tô agora reeditando ela, tentando colocar os mesmos atores, se possível, alguns não serão possíveis, mas porque a história é muito bonita. Essa Sangue de Ouro, realmente ela tá muito linda. E você, Rafa, quais são os valores que você entende que hoje está precisando passar para as pessoas? Paz, amor, né? Harmonia, né? Solidariedade. Como o Leandro disse, na novela, né? Na montagem, o que seja, a gente tem que trazer uma mensagem, né? Chamos o destino, eu procurei trazer uma mensagem ali, né? De um casal apaixonado, né? Que lutou por um sonho e conseguiu se realizar. Essa última novela, Amor, né? A gente trouxe uma mensagem ali que vale a pena a gente lutar por um amor, né? Muita gente desacredita, né, no amor, então a gente tem que pensar isso nessa novela. Sombras Opostas, por mais que seja uma novela pesada, né, com traficantes, tinha um lado lá do pessoal crente, né, evangélico, tinha um lado também do pessoal ali do candomblé, da macumba e tráfico de droga, mas trouxe a mensagem do bem, né? Por mais que ela fosse pesada, trouxe a mensagem do bem ali que o crime não compensa, né? Então eu acho interessante disso tudo que apesar do aspecto da novela pro lado ruim ou lado bom, a gente sempre tem que trazer uma mensagem do bem ali para as pessoas refletir, né? A gente não pode também, né, tá fazendo sempre não criticando ninguém, né? Mas sempre, né? O pessoal tá sempre ali na montagem de muito mimimi, tal, né? Só um exemplo. E o pessoal acha que tá um pouco alienado com isso, só mimimi, o pessoal vai lá e chega no final e o casal, né? Fica todo mundo bem, né? E viveram felizes para sempre. Então, eu gosto de causar um pouco de polêmica em novela, né? Um pouco de drama ali, para no final dar tudo certo, né? E trazer uma mensagem positiva aí para cada montagem. Acho que tá precisando disso o mundo, né? Apesar de tudo que a gente vive, né? Desses conflitos, sempre pensar que sempre vai existir aí uma porta aberta aí para o amor e para a paz. Perfeito. Agora, o Leandro falou uma coisa que me chamou a atenção. Disse que a novela que ele está reeditando foi a primeira novela, na verdade, né, mais séria que ele fez, que ele editou, que tem muitos erros. Eu quero saber de vocês o seguinte: quando vocês vão fazer uma novela, um teatro, enfim, que tem coisas muito específicas, tipo uma cena de doença, ou uma cena de julgamento, ou enfim, como que aí existe todo um linguajar, né? Existe toda uma coisa do médico que aí tem que falar de determinadas doenças, o que o paciente tem, ele tem isso, tal, enfim. Então tem que ter um certo conhecimento de medicina, ou pelo menos mínimo, né? Obviamente, para você colocar aquela situação, aquela cena ali sem erros. No direito a mesma coisa e em vários outros temas. Como é que vocês fazem isso quando vocês têm uma cena muito específica? Leandro, eu quero ver com você. Você falou que tinha erro na outra novela. Que tipo de erro que tinha na primeira novela sua? Quais eram os erros? Não, no caso do Sangue de Ouro, que foi erro de edições, né? Trilha. Erro de edição, efeito, né? Erro de edição. Agora, essa parte quando é um personagem específico, como um médico, por exemplo, né? Eu vou lá, pego o tema, conhecer alguém naquela área, eu prefiro ligar para a
pessoa. Porque por mais que a gente pesquise no Google, você tem que fazer várias pesquisas porque tem muita coisa que, né, não está muito certa. Então você pode pagar um ali. Então, por isso que eu procuro várias fontes. Mas se eu tiver um conhecido, como por exemplo o dia de visita, que tinha uma parte lá que o advogado tinha que dar uma sentença, né, e tinha que falar algumas coisas, eu liguei para um conhecido meu advogado, passei a situação da novela e ele me orientou, ó, esse termo pode usar, isso é aquilo, isso é isso. É melhor, né? Como amigo médico também, quando eu precisei fazer escrever alguma coisa para um personagem, né? Que fosse médico, por conhecer alguns médicos, liguei para ele ou para ela para perguntar, porque você tem a informação direta. Porque eu até recebi nessa época do dia de visita, eu recebi um e-mail de um advogado lá de Goiás, deficiente visual, que eu não conheço, e ele mandou um e-mail foi um zap, para poder elogiar, porque ele falou que os termos acharam perfeitamente com a sentença ali. Então eu faço dessa forma, ou pesquiso no Google, se eu não tiver ninguém que eu conheço na área, ou então se eu tiver algum amigo meu naquela área, eu ligo para a pessoa. Ok. É daí, e você? Como é que você procede nesse caso? Praticamente igualzinho ao Mendonça. Eu pesquiso no Google ou pergunto para quem já conhece e tento depois empregar isso, né? Porque isso é uma responsabilidade muito grande, né? Apesar de ser uma coisa, claro que todo mundo faz de brincadeira, mas é uma brincadeira que, porra, né? Você não pode fazer nada muito errado, né? De preferência, nada errado. E você, Rafael, como é que você age nesses casos? Você que escreve muito. É o que os dois falaram também, né? A gente tem que sempre fazer um laboratório, estudar o que tá falando, porque a gente tem que pensar que todo mundo ouve, né? Às vezes a gente acha que só os deficientes visuais ouvem, mas todo mundo ouve. Né? O professor ouve, o médico advogado, enfim. Cada profissional que a gente coloca na novela ali vai estar, opa, o cara é um psiquiatra, então ele vai estar olhando ali, tudo certinho, né? Porque não pode ter erro, né? Porque se tiver erro, né, a crítica vem, aí arrebenta o projeto. Mas a questão é essa mesmo. É o laboratório e pesquisar no Google, né? Tem uma ferramenta, igual o Leandro falou, conhece o profissional, vai lá e liga. Dessa forma também. Tem um tema que eu nunca vi em uma novela, em um radioteatro, vocês, que ninguém, nosso grupo, né? Obviamente eu vi em rádio mesmo, mas que ninguém desses grupos de produção abordou até hoje, pelo menos eu não conheço. Eu queria lançar aqui, que é um tema que eu gosto muito, eu queria lançar esse desafio para vocês. Né? Vamos ver quem vai abraçar esse desafio, quem vai dizer, não quero, não gosto. Terror. Eu nunca vi nenhuma peça, numa produção do nosso grupo, né? Com o tema terror. Vocês conhecem alguém? Conhece alguma peça? Não, do nosso grupo não, mas já é uma ideia abraçada já. Pode considerar minha parte. Maravilha. Quem mais abraça? Eu conheço uma pessoa que ela, na verdade, acho que ela nunca nem editou. Ele, na verdade, é de Portugal. O nome dele é João Pedro. Né? Ele já até gravou para mim alguns personagens. Ele tá editando, pela primeira vez que eu vejo, uma história de terror. Né? Quer dizer, eu acredito que vai ser interessante. Mas eu também acho interessante. É um desafio, nunca fiz. Abraça o desafio, não? Sem dúvida. Rafa. Na verdade, eu já ouvi uma montagem, né? Até a Tainá Lima, né? Uma grande editora aí também, que lançou essa montagem, o Porão, né? Parece que ela gosta muito de escrever coisas de terror, né? Eu sempre, né, já vi alguns trabalhos dela, então ela sempre aborda essa questão de terror. E tem a montagem Porão, né? Que tem um pouco de terror ali também.
Mas é uma coisa que eu já pensei em fazer, né? Mas eu acho assim, terror, né? É fácil você achar efeito, trilha e tal, mas é uma montagem um pouco difícil, né? Você tem que colocar, retratar ali uma cena ali que por muitas vezes não tem muita fala, tem mais gritos. Então você tem que expressar na cena ali, mesmo sem muitas falas, que o inimigo ali tá chegando, um fantasma ou algo do tipo, né? Então isso tem que ser muito trabalhado na cena. Eu concordo com Ei, você. Eu adoro Marquinhos, filme de terror. E tem muitas vezes eu não entendo porque exatamente o final é uma cena muda. Mas eu acho que dá para trabalhar uma peça de terror com texto. Leandro. eu lembrei agora que o Leandro Marussi tem uma chamado O Homem do Chapéu, é próximo a isso. É uma história pequena, mas é bem é próximo. Quem fez? Leandro Marussi, né? Ele que Não editou O conheço. Homem do Oi. Chapéu. Sim, daí. Gente, pedindo desculpa pela minha falha, e realmente foi a primeira montagem que eu participei. Essa do Homem do Chapéu. Perdão a falha aí, gente. Não, que isso sem problema. Eu não conheço, realmente eu não conheço. Nenhuma peça dos nossos grupos de edição, enfim, com essa abordagem, com esse tema. Tá aí o desafio lançado para vocês. Mas, Rafa, você abraça também o desafio ou não te interessa esse tema? Interessa muito, né? Eu gostaria até de aprimorar, é porque eu não tenho muito tempo, mas eu gostaria até de aprimorar essa montagem de terror junto com comédia, né? Eu não sei se vocês já viram Pânico, né? É um terror bem bacana, né? O cara ele tá perseguindo, então sempre tem uma comédia ali e tal. Né? Na época que eu vi o filme, então é um dos filmes que estouraram muito, né, na época, né? Cinema vivia lotado. Eu teria vontade, sim, de fazer um terror, mas comédia, né? Eu particularmente adoro terror mesmo, terror, né? Para mim, o terror comédia já foge um pouco ao terror puro. Eu gosto mais do terror puro, mas eu acho que é legal, eu acho que fica aí lançado, né, o desafio para vocês pensarem de repente em alguma coisa nesse sentido, alguma produção nesse sentido. Bom, vamos chegando aqui ao final do nosso papo, passou rápido, né? A gente tem aqui tanta coisa legal para falar, mas o tempo passa e a gente não tem como voltar nele, pelo menos por enquanto. Quero muito agradecer a presença de vocês e dar um minutinho aí para vocês despedirem. Adair. Eu quero agradecer, né, então, a oportunidade, porque como eu falei para você mais cedo, Marquinhos, é um tema que eu gosto muito de falar, porque para mim não é uma coisa nova, eu já mexo há praticamente de 3 para 4 anos com isso, e sempre que eu puder falar sobre isso, eu vou abraçar as oportunidades, né? E então, mais uma vez, também agradecendo aí ao pessoal da rádio, né? Aos colegas aqui também, né? Que a gente foi complementando os assuntos, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Agradecer também a quem participou ali no WhatsApp, né? E deixar aqui um recadinho, se me for permitido, é claro, né? Para quem que ele está iniciando nessa área aí, pode parecer assustador no começo, na atuação, na edição, mas depois que você descobre esse novo mundo, você percebe que é apaixonante pelas alegrias, pelas decepções que eu chamo de erros, né, também, como o próprio Mendonça falou, depois a gente quer corrigir, é muito legal, e é uma coisa muito apaixonante mesmo. Legal. Falar nisso, qual é o editor que você usa daí? Eu utilizo o SoundForge. SoundForge. Ok. Leandro, também um minutinho para você. Palavras finais. Eu quero agradecer a presença, por poder estar aqui, falar um pouco sobre esse mundo que me fascina. Eu descobri, eu até falei para
pra Sueli hoje, né? Falei, daqui a pouco eu vou ficar meio tonto, porque eu fico pegando várias edições ao mesmo tempo. Você vê que às vezes eu te mando, fala, mas já te mandei essa, porque a gente fica meio tonto, né? Quer dizer, vou começar, às vezes eu pego 4, 5 de uma vez, porque eu quero fazer o maior número possível, mas, e falar de edição olha, maravilhoso. É uma coisa que eu gosto demais. Outro dia eu também dei uma entrevista no canal no YouTube, né, sobre isso, porque, nossa, é muito bom. E realmente parabenizar todas as rádios, os canais que chamam, né, os editores para falar sobre esse assunto, que é muito, muito legal. Obrigadão. E qual é o editor que você usa, Leandro? O principal é o Minigrave, mas uso o pouco conhecimento que eu tenho do SoundForge e do Audacity para os efeitos, né? Já que o Minigrave não te dá um curso de efeito. Ok. Rafa, um minutinho para você também. O Marcos, eu queria agradecer você pela oportunidade, né? Os editores da mesa, os ouvintes, né? Pela participação. Eu acho que deveria, né? Ter mais entrevistas dessas com outros editores também, né? Muito editor aí também, editoras, né? Parabenizar todos aí, né? Que pegam essa empreitada, né? De montagem, que não é uma coisa fácil, né? É uma coisa muito difícil. Por que eu falo que tem que ter mais entrevistas como essa? Porque a área da montagem, né, não é muito assim valorizada, né? Eu acho que se deveria expandir mais, né? Eu acho que deveria voltar, né, em algumas rádios FM aí, essa questão da rádio novelas, porque isso é muito importante, cara, né? Todo mundo tá ouvindo essas histórias, né? Passar além só dos deficientes visuais, né? Todos verem, né? Porque é uma coisa que eu acho que deveria ter mais editores também, né? Uma coisa muito importante que não deveria acabar não, né? Deveria permanecer e crescer mais. Ok, e qual é o editor que você usa? Eu Minigrave, SoundForge e o Reaper. Você usa todos os recursos disponíveis, né? Na verdade, né? Legal. Agora, pela fala de vocês, eu estive pensando o seguinte: vocês nunca pensaram em promover, de repente, eu vou usar essa expressão aqui, talvez não seja exatamente a expressão correta, mas um seminário entre vocês que editam, vocês que produzem, para trocar ideias, trocar informações, para, de repente, compartilhar material, compartilhar conhecimento. Nunca pensaram nisso? O Rafa. Não, eu acho que o Diniz uma vez ele reuniu, né, no Zoom, né, vários editores, né, foi quase um seminário, né, mas eu acho que deveria ter mais, né, pra gente estar mais uma ferramenta pra gente estar cada vez mais expandindo a área da montagem, né, para ter mais união também. Eu acho que é válido essa proposta também. Legal, Leandro. Eu nunca pensei não, mas a ideia é ótima. Porque a gente às vezes troca assim em particular, né? Mas, assim, vamos supor, tipo um grupo, por exemplo. Há pouco tempo criei um grupo, infelizmente não foi à frente, não sei dizer porquê, mas por exemplo, de radioatores e radioatrizes. Né? E eles trocavam uma experiência. Eu nem sei por que não foi à frente. Né? Talvez porque eu nunca tenha administrado um grupo, né? Talvez não. Por falta de experiência, talvez. Mas no caso dos editores também, nunca pensei não, mas seria bem interessante, seria. Daí. Novamente, mesmo que o Leandro, nunca pensei, mas seria uma boa ideia. Inclusive, essa questão de grupos aí que o Leandro falou, realmente também é muito bem-vinda, muito válida, né? Inclusive, Marquinhos, eu não sei como é que tá o nosso tempo aí. Pode falar, temos uns 3 minutinhos ainda. É uma ideia para nós três aqui, inclusive, né? Nós três, os mesários aqui da mesa, né? Eu não sei se a gente poderia estar divulgando algum grupo que a gente tenha, que nem eu tenho um grupo lá, onde a gente justamente
tenta ajudar aquelas pessoas que querem começar, ou as que já estão meio caminho andado na questão de montagem, de atuar. Eu não sei se você permite fazer essa divulgação aqui. Com certeza. Tá, eu tenho ali, junto com a Karen Cristina, um grupo chamado Audio Talentos, onde a gente está levando pessoas novas para teste para personagem, até editores, né, pessoal de elenco ali. A gente divulga radionovelas antigas também, de rádio mesmo, e as nossas. Então eu vou estar passando aqui o meu WhatsApp aqui, tá? Se me for permitido também. Sim. É o DDD 37 999 74 8977. Eu vou repetir mais uma vez. 37 999 74 8977. Tá? Esse é o meu WhatsApp, hein? Se quiser conversar sobre o grupo, sobre alguma outra ideia também, o pessoal que está ouvindo, né, aí do outro lado, né? Ok, eu acho legal essa troca de informação, por isso eu pensei, né, nesse encontro que vocês possam tentar promover. E como o Leandro falou, e você, o próprio Rafa falou, que às vezes tem que improvisar, tem que criar efeitos para determinadas cenas. Então é importante que vocês troquem essas informações. De repente, você precisa, de repente o Adair precisa de um efeito que o Rafael tem lá já pronto. Ou porque ele criou, ou porque ele achou em algum lugar. Enfim, e tudo mais, né? Como um recurso de um editor que você possa, que facilita. Eu acho que é importante vocês que gostam disso e que fazem isso se reunirem para trocar esse tipo de informação, né? Bater essa bola. Eu acho que é bem legal. Acho que vocês podiam tentar implementar isso aí, né? Algo assim, né? Nada para todo mês, nada para todo, mas sei lá, uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Encontrar e trocar ideias sobre isso. Ok, meninos? É isso. Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês. Agradeço também ao Gera, gerando aquele som mais claro da web Além Fronteiras. E você que está em casa ouvindo a gente até agora. Semana que vem a gente volta com mais um Rádio Contraponto Entrevista. Até lá, boa noite. Este foi mais um programa da Rádio Contraponto. Contraponto.